Bem-vindos à 7ª temporada do The EcoCast, o seu podcast em atualização científica em ecocardiografia, com excelência, prática clínica e uma conversa leve e inteligente. The EcoCast, o seu podcast em ecocardiografia. Hoje vamos falar sobre um tema que definitivamente mudou a forma como enxergamos a função cardíaca, o uso do strain na ecocardiografia. Durante muitos anos, a fração de ejeção, você sabe, foi praticamente a grande protagonista da avaliação ecocardiográfica. Mas a prática clínica mostrou uma limitação importante. Muitos pacientes já apresentavam comprometimento miocárdico relevante, antes mesmo da fração de ejeção cair. E isso eu já falei algumas vezes aqui no podcast. E é exatamente aí que entra o strain. Mas será que todo mundo sabe realmente quando pedir? Como interpretar? Também quando ele muda a conduta de verdade, se vale a pena solicitar rotineiramente, será que os planos de saúde cobrem? E o que estamos perdendo quando deixamos de fazer? E para conversar sobre isso, eu recebi hoje o ecocardiografista Dr. Saulo Rodrigues de Oliveira Leite. Ele é cardiologista e ecocardiografista com mestrado em Ciências da Saúde pela Unifenas. Querido Saulo, é um enorme prazer ter você aqui no podcast. E vamos começar então agora esse assunto incrível. Muito obrigado pelo convite, doutora Bárbara. É um prazer enorme estar aqui para falar sobre um tema que realmente transformou a forma como avaliamos a função cardíaca. Você tocou em pontos fundamentais. O strain não deve ser solicitado indiscriminadamente para todos os pacientes, mas existem cenários em que ele agrega muito valor e pode mudar completamente nossa interpretação clínica. Hoje ele é especialmente útil em diversas situações. E isso acontece porque o strain consegue enxergar alterações que muitas vezes a fração de ejeção ainda não consegue detectar. Ele é uma medida mais sensível da função miocárdica, permite identificar disfunção subclínica mesmo quando a fração de ejeção permanece preservada. Além disso, apresenta menor variabilidade entre observadores, tornando uma ferramenta mais reprodutível na prática clínica. Outro aspecto importante é o valor prognóstico. Diversos estudos demonstram que o strain é capaz de predizer desfechos cardiovasculares independentemente da fração de ejeção. Em outras palavras, ele não apenas detecta a alteração mais cedo, mas também nos ajuda a entender melhor o risco futuro dos pacientes. A interpretação também exige cuidado, um número isolado não faz diagnóstico, o strain deve ser sempre analisado em conjunto com a história clínica, com a fração de ejeção e com demais achados ecocardiográficos. Quando bem utilizado, ele pode identificar lesão miocárdica antes mesmo de alterações estruturais evidentes ou da queda da fração de ejeção. Bem, doutor Saulo, para começarmos assim bem do início, se você tivesse que explicar para o cardiologista clínico de forma prática o que exatamente o strain mede e por que ele entrega uma informação que a fração de ejeção simplesmente não consegue entregar, como você explicaria? Fala para a gente. Eu costumo dizer para o cardiologista clínico da seguinte forma: a fração de ejeção e o strain avaliam a mesma bomba cardíaca, mas respondem a perguntas diferentes. A fração de ejeção responde a seguinte pergunta: quanto sangue o ventrículo esquerdo conseguiu ejetar? Já o strain responde: como o miocárdio precisou se contrair para conseguir fazer isso? E essa diferença é fundamental. A fração de ejeção é uma medida volumétrica, ela avalia o resultado final da contração muscular. O problema é que o coração possui vários mecanismos compensatórios. Muitas vezes o paciente já apresenta lesão miocárdica significativa, mas a fração de ejeção permanece normal, porque outras fibras continuam compensando aquela perda funcional. O strain, por sua vez, mede diretamente a deformação das fibras miocárdicas durante a sístole. Em outras palavras, ele mede o quanto o músculo cardíaco encurta ao se contrair. Quanto maior o encurtamento, mais negativo é o valor, e geralmente melhor é a função miocárdica. Do ponto de vista fisiológico, isso faz muito sentido. As fibras subendocárdicas, responsáveis principalmente pela contração longitudinal do ventrículo esquerdo, são as primeiras a sofrerem diversas doenças cardíacas. E é justamente essa função longitudinal que o strain avalia. Por isso, frequentemente observamos um paciente com fração de ejeção de 60%, aparentemente normal, mas com strain reduzido. Nessa situação, a bomba ainda está entregando um volume sistólico adequado, porém o miocárdio
já está demonstrando sinais precoces de sofrimento. É exatamente por isso que as diretrizes do DIC e da SBC destacam o strain como uma ferramenta mais sensível para detectar a disfunção ventricular subclínica. Ele consegue identificar alterações da função miocárdica antes que ocorram mudança nos volumes ventriculares ou na queda da fração de ejeção. Talvez a analogia mais simples seja a seguinte: imagine um atleta correndo normalmente. A fração de ejeção seria como olhar apenas se ele cruzou a linha de chegada. O strain avalia a mecânica da corrida, percebendo que ele já está marcando antes mesmo de perder o desempenho. Por isso, o strain não veio para substituir a fração de ejeção, ele veio para complementar a avaliação. A fração de ejeção continua sendo um excelente marcador de função ventricular, mas o strain nos permite enxergar mais cedo aquilo que a fração de ejeção só mostrará quando a doença estiver mais avançada. E essa é a grande revolução do método. Não é fazer um diagnóstico diferente, mas fazer o mesmo diagnóstico mais cedo. Exato, Saulo, e isso muda completamente a lógica da prevenção, né? Bem, na prática do ecocardiografista, o que precisa acontecer para o strain ser confiável? Porque muitos colegas recebem um número no laudo, mas não sabem o quanto de qualidade de imagem, de software, de experiência do operador e de padronização influenciam no resultado. Explica para a gente. Essa é uma pergunta extremamente importante, porque o strain é uma ferramenta muito poderosa, mas a confiabilidade dele depende diretamente da qualidade técnica da aquisição e da análise das imagens. Eu costumo dizer que o strain não é simplesmente um número que aparece no laudo. Antes de interpretar o valor, precisamos ter certeza que ele foi obtido corretamente. O primeiro ponto é a qualidade da imagem. O software precisa identificar e rastrear adequadamente o endocárdio ao longo de todo o ciclo cardíaco. Para isso, precisamos de imagem com ganho adequado, sem excesso nem falta de brilho, boa definição das bordas endocárdicas e sem artefatos importantes. Se mais de 2 segmentos não puderem ser rastreados adequadamente, aquele strain já se torna questionável e muitas vezes nem deve ser reportado. Outro aspecto fundamental é evitar o encurtamento do ápex do ventrículo esquerdo. Esse é provavelmente um dos erros técnicos mais comuns. Quando adquirimos uma projeção apical encurtada, o ventrículo parece menor do que realmente é, e o valor do strain pode ser artificialmente alterado. Por isso, as projeções apicais de 4, 2 e 3 câmaras precisam mostrar o verdadeiro ápice ventricular. Também precisamos de um frame rate adequado. Se ele for muito baixo, perdemos resolução temporal, e o software não acompanha corretamente a deformação miocárdica. Se for excessivamente alto, podemos perder qualidade espacial. Na prática, isso exige ajustar a profundidade e a largura do setor, focando apenas no ventrículo esquerdo para obter uma taxa de quadros adequada. Além disso, devemos selecionar ciclos cardíacos equivalentes nas diferentes projeções. Em pacientes com variabilidade do intervalo RR, extrasístoles, fibrilação atrial, comparar batimentos com durações muito diferentes pode induzir erros significativos no cálculo do strain global. A experiência do operador também influencia bastante. Não basta apenas apertar um botão. É necessário conferir o contorno endocárdico, se foi reconhecido corretamente, revisar cada segmento e validar visualmente o rastreamento realizado pelo software. E existe ainda a questão da plataforma utilizada. Embora a padronização tenha melhorado muito nos últimos anos, valores obtidos em equipamentos ou softwares diferentes ainda podem apresentar pequenas variações. Por isso, quando acompanhamos um paciente longitudinalmente, por exemplo, na cardio-oncologia ou em valvulopatia, idealmente devemos utilizar o mesmo equipamento e o mesmo software ao longo do segmento. Por fim, existem fatores fisiológicos que também influenciam o strain: idade, sexo, frequência cardíaca, pressão arterial e condições de carga do ventrículo podem modificar os valores obtidos. Mulheres, por exemplo, tendem a apresentar o strain longitudinal ligeiramente mais negativo, enquanto idosos podem apresentar valores menos negativos, sem necessariamente indicar doença. Portanto, quando recebemos um laudo com strain,
Não devemos perguntar apenas qual foi o número. Devemos perguntar: a imagem foi adequada, o ápice não estava encurtado, o frame rate estava correto, o rastreamento foi validado, o software é o mesmo para exames anteriores. Somente depois dessas respostas podemos interpretar se aquele número ele tem uma confiabilidade e utilizá-lo na tomada de decisão. Exatamente. Então, isso é importante, né, Saulo? Porque não basta pedir um strain, é preciso pedir um strain tecnicamente bem feito. Bem, então vamos prosseguir. Se você tivesse que definir, então, cenários clínicos em que o strain realmente deveria ser lembrado pelo cardiologista, pelo clínico, pelo geriatra, quais seriam os principais? E em quais pacientes deixar de pedir strain pode significar perder uma informação prognóstica e diagnóstica importante? Conta pra gente. Eu acho importante separar uma coisa. O strain não é um exame para todo mundo, mas existem pacientes nos quais deixar de solicitá-lo pode significar perder informação prognóstica relevante. Se eu tivesse que destacar os principais cenários para o clínico, para o cardiologista e geriatra, eu colocaria em 4 grupos. O primeiro é o paciente em tratamento oncológico com potencial cardiotoxicidade. Hoje as diretrizes colocam o strain global longitudinal como uma das principais ferramentas para monitorização precoce da função ventricular nesse cenário. O segundo grupo são os pacientes com valvulopatias, especialmente estenose aórtica, insuficiência mitral e insuficiência aórtica. Nesses casos, o strain pode identificar sofrimento miocárdico antes da queda da fração de ejeção. O terceiro grupo são os pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Muitas vezes o ecocardiograma pode parecer tranquilizador, porque a fração de ejeção está normal, mas o strain pode demonstrar comprometimento sistólico longitudinal precocemente e ajudar na estratificação prognóstica. E o quarto grupo são os pacientes com suspeita de cardiomiopatias ou doenças infiltrativas, especialmente amiloidose cardíaca, onde o strain pode fornecer pistas diagnósticas extremamente valiosas. Então, para simplificar, para quem está no consultório, eu lembraria do strain sempre que existir suspeita de que a fração de ejeção sozinha pode estar subestimando a gravidade da doença. Esse talvez seja o grande ensinamento nas diretrizes atuais. Existem situações em que a fração de ejeção normal não significa necessariamente um miocárdio normal. Exato. E aí entra uma dúvida muito prática do consultório. O strain deve ser visto, doutor Saulo, apenas como uma fotografia diagnóstica de um momento, ou ele ganha ainda mais valor quando usado em sequência, comparando a evolução? E, além disso, em quais doenças o acompanhamento seriado realmente faz diferença? Essa é uma dúvida muito prática. Eu diria que o strain tem valor como fotografia, mas ele ganha muito mais força quando vira filme. Um strain isolado já pode trazer informação diagnóstica e prognóstica. Por exemplo, um paciente com fração de ejeção preservada, mas com strain reduzido, não é exatamente igual a outro paciente com fração de ejeção preservada e um strain normal. O strain mostra que a mecânica miocárdica já pode estar comprometida, mesmo quando a fração de ejeção ainda parece normal. Mas o grande valor clínico aparece no acompanhamento seriado. A pergunta deixa de ser apenas qual é o strain de hoje e passa a ser como esse strain mudou em relação ao basal. Isso é especialmente importante porque cada paciente vira o seu próprio controle. Na cardio-oncologia isso é central. O paciente que vai receber antraciclina, trastuzumab ou outra terapia cardiotóxica deve ter um valor basal de strain. Durante o segmento, uma queda relativa maior que 15% do strain global longitudinal em relação ao basal é considerada sugestiva de disfunção miocárdica subclínica, mesmo que a fração de ejeção ainda esteja preservada. Ou seja, o strain permite detectar a cardiotoxicidade antes da queda da fração de ejeção. Nas valvulopatias, principalmente estenose aórtica, insuficiência mitral importante, insuficiência aórtica importante, o segmento seriado também ajuda muito. Muitas vezes a fração de ejeção permanece preservada por influência das condições de carga, mas o strain vai piorando progressivamente. Isso pode sinalizar sofrimento miocárdico e ajudar a não perder o time da intervenção. Na insuficiência cardíaca, especialmente na fração de ejeção preservada,
O strain ajuda a identificar a disfunção sistólica sutil e tem valor prognóstico. No segmento, pode ajudar a entender se aquele ventrículo está piorando, estabilizando ou respondendo ao tratamento. Na amiloidose cardíaca, além do padrão típico de preservação apical, o strain seriado pode auxiliar na avaliação de progressão da doença e resposta terapêutica, sempre junto com a clínica, biomarcadores e demais métodos de imagem. Eu incluiria também nesse cenário as cardiomiopatias, hipertrofia ventricular inexplicada e alguns pacientes de alto risco, como hipertensos com remodelamento importante, diabéticos com sintomas ou pacientes com doença renal crônica e suspeita de comprometimento miocárdico. Nesses grupos, o strain pode mostrar alteração evolutiva antes da queda da fração de ejeção também. Mas existe um cuidado essencial. Para comparar ao longo do tempo, o ideal é usar o mesmo equipamento, como a gente já disse antes, o mesmo software, a mesma metodologia e as imagens de qualidade semelhantes. Não dá para comparar de forma rígida um strain feito em uma plataforma com outro feito em um software diferente, como se fossem exatamente a mesma medida. Então, para o cardiologista clínico, a mensagem é: o strain pode ser a fotografia útil, mas o seu valor está no filme. Ele faz mais diferença quando existe um exame basal bem feito e uma pergunta clínica clara no segmento. Esse miocárdio está viável, melhorando ou piorando antes que a fração de ejeção caia? Sim, e porque às vezes o valor absoluto isolado conta menos do que a trajetória do paciente, né, Sal? E vamos continuar. Se a gente for comparar dois pacientes aparentemente semelhantes num ecocardiograma convencional, mesma fração de ejeção, sem alterações relevantes, o que o strain pode revelar que mudaria a conduta, o prognóstico e o timing terapêutico? Explica pra gente. Perfeito, Bárbara. E essa talvez seja uma das aplicações mais elegantes do strain na prática clínica. Imagine dois pacientes sentados na sua frente. Ambos têm a fração de ejeção de 60%, ambos estão assintomáticos e ambos têm ecocardiograma aparentemente normal. Se olharmos apenas para a fração de ejeção, concluiríamos que eles possuem o mesmo grau de função ventricular. Mas quando avaliamos o strain, podemos descobrir que um deles está com strain de menos 21%, por exemplo, e outro com strain de menos 15%, por exemplo. E aí está a diferença. Embora os dois consigam injetar a mesma quantidade de sangue, o segundo paciente está utilizando mecanismos compensatórios para manter essa fração de ejeção aparentemente normal. A mecânica miocárdica, nesse caso, já está alterada. É exatamente por isso que as diretrizes da Sociedade Europeia, da Sociedade Americana, ressaltam que o strain fornece informação prognóstica incremental e independente da fração de ejeção. Na prática, esse paciente com strain pior pode apresentar maior risco de evolução para insuficiência cardíaca, por exemplo, hospitalização, eventos cardiovasculares e deterioração da função ventricular ao longo do tempo. Vou dar alguns exemplos. Na estenose aórtica sintomática, dois pacientes podem ter a mesma função, mesma fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Entretanto, aquele com strain global longitudinal reduzido provavelmente já está com maior grau de comprometimento miocárdico e, por isso, tem pior prognóstico. Isso pode influenciar o nível de vigilância clínica e até mesmo antecipar o momento da intervenção. Na insuficiência mitral importante, ocorre algo semelhante. A fração de ejeção frequentemente permanece normal ou até supranormal durante muito tempo por causa das condições de carga. O strain pode revelar deterioração miocárdica antes da fração de ejeção e ajudar a evitar uma intervenção tardia. Na cardio-oncologia, isso fica ainda mais evidente. Dois pacientes podem manter a fração de ejeção normal durante a quimioterapia. Porém, se um deles apresentar queda significativa do strain global longitudinal em relação ao basal, sabemos que existe uma lesão miocárdica precoce em desenvolvimento, e o que pode motivar monitorização mais próxima ou início de cardioproteção. E talvez a principal mensagem para o clínico seja essa: a fração de ejeção é uma medida relativamente tardia. Quando ela cai, muitas vezes a doença já estava estabelecida. O strain consegue identificar alterações em uma fase mais precoce da história natural da doença.
Por isso eu costumo dizer que a fração de ejeção nos mostra onde o paciente está hoje. O strain frequentemente nos mostra para onde o paciente está caminhando. E é justamente essa capacidade de antecipar o risco, refinar prognóstico e identificar sofrimento miocárdico precoce que pode mudar a conduta. Pode mudar a intensidade de segmento e até mesmo o time cirúrgico, mesmo quando a fração de ejeção ainda permanece completamente normal. Sim, e talvez essa seja a pergunta mais importante, o custo de não enxergar precocemente, né, Sal? Então vamos continuar. Existe uma dúvida prática enorme entre médicos e pacientes. Afinal, os planos de saúde cobrem o strain? Como que isso funciona hoje? E dentro dessa pergunta, você acha que existe uma subutilização da técnica do strain por barreiras econômicas ou culturais? E como que o clínico, o cardiologista, o oncologista, o geriatra devem lidar com isso? Explica pra gente. Então, doutora Bárbara, essa pergunta precisa ser respondida com muito bom senso. Na prática, hoje, infelizmente, muitos planos de saúde ainda não cobrem o strain de forma rotineira. Então, não dá para o médico simplesmente transformar o strain em uma obrigação para todo paciente, porque isso pode gerar custo adicional e dificultar o acesso. Por outro lado, também não podemos deixar de reconhecer que existe subutilização da técnica. Parte disso é uma barreira econômica, porque o exame muitas vezes precisa ser feito de forma particular. Mas existe também uma barreira cultural. Muitos médicos ainda enxergam o strain como algo sofisticado demais, acadêmico demais, ou restrito ao ecocardiografista, quando na verdade ele pode responder perguntas muito práticas do consultório. O caminho, na minha visão, é não banalizar e não ignorar. Não banalizar significa não pedir strain em todo o ecocardiograma de rotina, sem uma pergunta clínica bem clara. Isso não é custo efetivo e pode gerar mais confusão do que benefício. Mas não ignorar significa lembrar do strain nos cenários em que realmente agrega valor. Por exemplo, na cardio-oncologia, valvulopatias importantes, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, fração de ejeção reduzida, suspeita de amiloidose e outras cardiomiopatias. Nesses casos, o papel do clínico, do cardiologista e do oncologista é explicar para o paciente que o strain não é um extra do ecocardiograma. Ele é uma ferramenta que pode detectar sofrimento miocárdico ainda mais cedo e ajudar a definir segmento, prognóstico e, em muitos casos, muda a conduta. Então, conduziria assim. Quando for apenas rastreio geral, sem indicação clara, eu não colocaria o strain como indispensável. Mas quando houver uma pergunta clínica relevante, por exemplo, um paciente em quimioterapia cardiotóxica, uma estenose aórtica importante assintomática, uma insuficiência mitral importante com fração de ejeção ainda preservada, ou uma suspeita de amiloidose, aí eu acho correto discutir com o paciente e documentar no pedido o motivo clínico da solicitação. A subutilização existe, sim, mas a solução não é pedir para todo mundo. A solução é pedir melhor, no paciente certo, no momento certo e com uma pergunta clínica bem definida. No fim, precisamos equilibrar evidência, acesso e realidade econômica. O strain não deve ser vendido como obrigatório para todos, mas também não deve ser negligenciado quando ele pode mudar a leitura do risco daquele paciente. Sim, você concorda comigo que tecnologia disponível, mas subutilizada também é um problema clínico, né? Bem, se você, Saulo, tivesse que escolher as doenças em que o strain realmente muda o jogo, aquelas em que ele deixa de ser um detalhe sofisticado e passa a ser quase indispensável, quais doenças seriam? E por que que nessas doenças o strain é tão impactante? Eu concordo plenamente. Ter a tecnologia disponível e não saber onde ela realmente agrega valor também é um problema clínico. E se eu tivesse que resumir a mensagem das diretrizes da Sociedade Europeia, Americana e do posicionamento do DIC, da SBC, em uma frase eu diria o seguinte: o strain é mais útil justamente nas doenças em que a fração de ejeção costuma falhar como marcador precoce de lesão miocárdica. O primeiro cenário, sem dúvida, é a cardio-oncologia. Aqui o strain praticamente mudou o paradigma do acompanhamento cardiovascular, porque esperar a fração de ejeção cair significa esperar que a lesão miocárdica já tenha acontecido. O strain global longitudinal permite detectar cardiotoxicidade numa fase subclínica,
quando ainda existe oportunidade de intervenção precoce. Um outro cenário é a estenose aórtica. Durante muito tempo, nós acompanhávamos basicamente sintomas e fração de ejeção. Hoje sabemos que muitos pacientes já apresentam um comprometimento miocárdico importante antes da queda da fração de ejeção. Um strain progressivamente reduzido identifica aqueles pacientes com maior grau de fibrose, pior prognóstico e maior risco de eventos, mesmo quando aparentemente ainda estão bem. O terceiro grupo são as valvulopatias regurgitantes, insuficiência mitral e insuficiência aórtica importantes. Nesses pacientes, a fração de ejeção pode permanecer normal por muito tempo, como a gente já disse, devido às alterações de carga. O strain consegue revelar deterioração da função miocárdica antes da fração de ejeção, antes que ela comece a cair. E isso pode ajudar a não perder o melhor momento para a intervenção. A quarta situação, Bárbara, que eu acho muito relevante, é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Muitas vezes o clínico olha para a fração de ejeção de 60% e conclui que a função sistólica está normal. Mas vários pacientes com ICFEP apresentam redução do strain global longitudinal, refletindo o comprometimento sistólico longitudinal precoce. Isso ajuda no diagnóstico e também na estratificação prognóstica. Outro cenário extremamente relevante é a amiloidose cardíaca. Aqui, o strain deixa de ser apenas uma medida quantitativa e passa a fornecer um padrão característico, que é o famoso sparring apical. Muitas vezes, ele levanta-se a suspeita diagnóstica antes mesmo da confirmação por outros métodos. Esse padrão típico de sparring apical. Em um paciente idoso com hipertrofia ventricular inexplicada, esse achado pode literalmente mudar toda a investigação. Também vale lembrar em outros cenários, como a miocardiopatia hipertrófica, a dilatada e doenças infiltrativas. Em todas elas, o strain acrescenta informação prognóstica, além da fração de ejeção, e frequentemente identifica comprometimento miocárdico antes que as outras alterações apareçam. Eu acrescentaria um grupo que não aparece tanto nas diretrizes clássicas, mas que encontramos cada vez mais na prática. São os usuários de esteroides anabolizantes. Muitas vezes são jovens aparentemente saudáveis, com fração de ejeção normal e sem sintomas importantes. Mas sabemos que o uso crônico de anabolizantes pode levar a hipertrofia ventricular, fibrose miocárdica, disfunção diastólica e até a cardiomiopatias. Nesses pacientes, o strain pode identificar alterações precoces da mecânica ventricular antes da queda da fração de ejeção também. Então, quando recebo um usuário atual ou prévio de anabolizantes, principalmente com uso prolongado, doses suprafisiológicas, nesses pacientes uma hipertrofia ventricular inexplicada, sintomas cardiovasculares ou alterações eletrocardiográficas, considero o strain uma ferramenta bastante útil para uma avaliação mais refinada da função miocárdica. Então, na prática, quando o strain realmente muda o jogo? Quando existe uma doença capaz de lesar o miocárdio antes da queda da fração de ejeção. Nesse cenário, ele deixa de ser uma ferramenta sofisticada e passa a ser uma ferramenta estratégica, porque ele não está apenas refinando o diagnóstico que já sabemos, ele está antecipando uma informação clínica. E talvez essa seja a principal mensagem para o cardiologista clínico. Não peça o strain porque ele é moderno. Peça o strain quando a resposta tiver potencial para mudar sua percepção de risco, seu acompanhamento ou momento de intervir. E é aí que ele gera valor de verdade. Doutor Sal, ficou claro então para a gente que o strain na ecocardiografia não é apenas um número bonito no laudo. É uma ferramenta, então, de diagnóstico precoce, de prognóstico, de refinamento de decisão clínica. A mensagem que fica, então, para a gente talvez seja simples. Em muitas doenças cardíacas, na minha opinião, esperar a fração de ejeção cair pode significar chegar tarde. Eu agradeço muito a sua presença, você foi muito gentil em partilhar seu conhecimento de strain nas diversas doenças e espero que você volte ao nosso podcast. Doutora Bárbara, eu que agradeço o convite e a oportunidade de participar desse bate-papo. Foi uma conversa extremamente agradável e foi um prazer falar sobre o strain e suas aplicações na prática clínica.
Parabéns pelo trabalho, tá? E pela iniciativa de levar conteúdo de qualidade para os colegas e profissionais de saúde. Foi uma honra participar. Muito obrigado. E assim chegamos ao final de mais um episódio do The EcoCast. Espero que vocês tenham encontrado informações valiosas. Lembre-se de seguir nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no Instagram. E compartilhe com seus amigos, colegas e familiares. Até a próxima e continue nos acompanhando.